Shalom, shalom, uma ótima segunda-feira, graça e paz. Pan Rock aqui com você. Quero falar algo sobre o Salmo 40 hoje que me chamou a atenção, mas não numa perspectiva de quem está sendo escolhido pelo escolher esperar, não numa perspectiva dos solteiros sofridos. Quero falar sobre o Salmo 40, sobre outro ângulo que me chamou a atenção. Mas antes disso, quero ler rapidamente alguns versos, alguns deles até muito conhecidos, que faz parte da mensagem que eu quero passar para você hoje. No livro de Romanos, no capítulo 5, uma passagem que fala sobre a paciência. E vai dizer no capítulo 5, a partir do verso 3, que a paciência, ela gera a experiência, e a experiência gera a esperança. E nós estamos vivendo um tempo onde nós pagamos por experiências. Eu vou passar para o próximo versículo, que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 21. O mundo não conheceu a Deus pela sabedoria, mas aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E eu quero passar para o próximo. Em 2 Coríntios, no capítulo 15, no verso 58, vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Memorize isso aí, sede firmes e constantes. O mesmo Paulo que disse isso à igreja de Corinto, é o mesmo Paulo que vai dizer sobre estarmos enraizados e edificados na rocha que é o Senhor Jesus. No verso 7 do capítulo 2 de Colossenses, Paulo vai falar: enraizados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ações de graça. Nessa fé, nós precisamos estar enraizados e edificados. E por último, não menos importante, eu quero ler o capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Vai dizer assim no verso 2: mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Paulo vai falar sobre um combate, e nisso eu entendo que nós somos soldados, e além de ser soldados, eu separei uma outra passagem aqui, eu espero que eu não a perca. Achei, é uma passagem que eu sou apaixonada, porque eu amo escrever, e eu amo escrever cartas desde criança. Paulo é incrível, a literatura de Paulo é surreal, sou apaixonada. No capítulo 3 de 2 Coríntios vai dizer assim: ou necessitamos nós de cartas de recomendação. Vocês são a carta de recomendação escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. Isso é muito forte. E por que eu li isso tudo? Eu quero falar sobre Salmo 40, o verso 3, que falou muito comigo, e eu queria compartilhar com você hoje. E Davi, ele vai falar sobre um novo cântico que foi colocado em sua boca. E pôs o novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Eu quero falar sobre a importância de você esperar, mas não só esperar com paciência, Como a gente sempre que pensa em esperar, a gente vai para o Salmo 40, a gente fala para algum irmão: vai lá ler o Salmo 40, tá difícil de esperar, vai lá ler o Salmo 40. Mas eu até anotei na minha Bíblia: esperar já é uma coisa difícil, agora imagina esperar com paciência, É algo bem difícil, mas há um peso sobre isso, um peso de glória, há uma recompensa, porque no verso 13, muito nítido como Davi vai mostrar, muitos verão o que Deus fez na sua vida, e eles vão temer e confiar o seu Deus, o nosso Senhor. As pessoas confiarão nele a partir da nossa história, a partir da nossa vida, do nosso testemunho. E por que Davi vai falar sobre isso? No verso 2, ele fala o que Deus fez por ele. Ele me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Davi era alguém alicerçado, firmado na pedra, como eu li no outro versículo, lá do livro de Paulo.
Davi, ele sabia quem era a rocha inabalável, aonde ele estava firmado, alicerçado. E por isso, ele também tinha a convicção de que ele era um soldado, né? E ele era alguém pelo qual as pessoas o veriam a história dele, tudo que Deus fez e temeriam o nome desse Deus. E Davi vivia por isso. Não é à toa que Davi era chamado de um homem segundo o coração de Deus, né? E nós precisamos entender qual é a nossa incumbência nessa terra. Quando Deus ele pede alguém para falar algo comigo, eu fico muito feliz, muito, porque eu percebo ali quando a pessoa fala uma palavra de encorajamento ou fala, olha, continua, permanece, porque é sobre isso, né? É sobre as pessoas verem o seu testemunho, veem o que Deus faz na sua vida e passam a temer esse Deus, mesmo sem conhecê-lo, porque nós conhecemos a Deus para fazê-lo conhecido, né? Nós buscamos, como Davi mesmo fala, conhecerei e prosseguirei em conhecer o Senhor. Esse é o nosso deleite, né? O Salmo inteiro vai falar sobre se deleitar no Senhor. Todo o livro de Salmos, eu sou apaixonada. Primeiro que é um livro de canções, né? E de um verdadeiro e genuíno adorador que foi Davi. E eu quero terminar com a palavra que Jesus mesmo disse em João. Se permaneceis na minha palavra, vocês serão verdadeiros discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Olha o peso, você quer ser um discípulo genuíno, um verdadeiro discípulo. Primeiro que você precisa permanecer. E segundo, permanecer na palavra. A palavra é o próprio Deus. Ele é o verbo encarnado, o verbo vivo. E quando você permanece nele, na palavra, você passa a conhecê-lo. E todos ao seu redor vão conhecer o seu Deus, o seu Pai, o seu amado noivo. A partir do momento que você transparece ele, a partir do momento que a sua boca ela é usada apenas para sair o louvor, para sair um hino a Deus de gratidão, um hino a Deus por tudo que Ele fez por sua vida. Quando você usa sua boca para falar palavras de maldição por alguém, para ofender pessoas ou para falar até mesmo palavras torpes, você não está dando testemunho, né? Eu estou dizendo por mim mesmo. Tudo que a gente fala aqui primeiro é pra gente, né? Eu já passei muito do tempo e eu quero que você permaneça no Senhor pacientemente, porque essa paciência vai gerar a experiência que você tem, né? Que você vai ter uma experiência para contar quem é o seu Deus, para fazê-lo conhecido por todo lugar que você passar, né? E com o advento aí da internet, você tem o privilégio de falar de Jesus e de ser um discípulo genuíno, né? Aonde Ele te enviar, até mesmo pelas redes sociais ou pela internet, né? As pessoas do seu trabalho, a sua família precisa saber quem Deus é através de você. Mas você precisa permanecer pacientemente, né? Como um soldado, Paulo vai falar, nós padecemos, nós fomos insultados, e isso nos deu uma ousadia para pregar ainda mais sobre o nosso Deus, sobre o Evangelho genuíno, que é o que nos liberta. E Jesus disse que conhecendo Ele, conhecendo Deus, conhecendo a palavra da verdade, vocês serão libertos, né? E a gente sabe que quando nós somos libertos, as pessoas ao redor também serão libertas, através da nossa intercessão. Paulo frisa muito isso com Timóteo, intercede, ora por aqueles que ainda não vieram. E eu quero dizer isso hoje para você, ore pelas pessoas que você quer, que você ama, que você deseja que elas experimentem o que é ser um filho, o que é ter esse privilégio de conhecer a Deus de perto. Porque Deus ele é um Deus íntimo, é um Deus que se achega, né? Vai dizer lá no Antigo Testamento, é um Deus que se achega até nós. Ele se inclina para ouvir a nossa oração, né? E Ele guarda numa taça todas as nossas orações. Continua intercedendo pelos seus. E intercede também pelos povos não alcançados, pelas nações, por Israel. Nós sabemos que Jesus vai voltar, mas antes Ele vai restaurar Israel. Nós aguardamos ansiosos, nós desejamos apressar a volta dele e nós clamamos Maranata. Um beijo, uma ótima semana para você e comece com esse dia sendo maravilhoso. Medita na palavra, em tempo e fora de tempo.